Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 21 de fevereiro, segunda-feira. A igreja nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estes estavam rodeados por uma grande multidão. Após a transfiguração, embora Pedro quisesse ficar no alto da montanha, Jesus insiste com os discípulos para descer a montanha e ir até o encontro do povo, dos problemas diários, das exigências do cotidiano. Alguns mestres da lei estavam discutindo com os discípulos. Os mestres da lei não se cansavam de perseguir Jesus e aos discípulos. O mal, ele é sempre insistente. Ele não desiste. Por isso nós não podemos baixar a nossa guarda. Por isso nós não podemos permitir que o mal faça morada em nós, porque senão ele criará raízes e nos tirará a nossa comunhão com Deus. E logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. A multidão conhece Jesus, sabe do que ele é capaz, percebe seus milagres e sinais e crê nele. E nós? Será que nós realmente cremos em Jesus? O que Jesus significa para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas decisões? Quando vemos Jesus, nós vamos até o seu encontro na Eucaristia, na confissão, ou nós queremos nos afastar da presença de Jesus, para que Ele não fique conhecendo nossos pecados, como se isso fosse possível. E então Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, o joga no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Vejam, meus irmãos e irmãs, que o mal está presente na igreja, na comunidade, na vida da gente. E quando a gente procura a conversão, quando a gente percebe nossos pecados, a mudança de vida não é simples. É muito fácil perceber onde a gente errou e quais são nossos pecados, mas mudar de vida exige perseverança. Mudança de vida exige vida de oração, comunhão com Deus. Que Deus seja vivo no coração da gente. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Jesus aparentemente fica triste porque percebe a falta de fé daquela multidão e a dificuldade dos discípulos em acreditar em tudo aquilo que está acontecendo. Nós também hoje somos seus discípulos e muitas vezes sabemos quem é Jesus, mas a nossa fé ainda está um pouco abalada. Jesus perguntou ao Pai: desde quando ele está assim? O Pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o Espírito já o rolou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Aquele homem suplica, intercede em favor do seu filho. Pede por ele. Tem piedade de nós, ajuda-nos. Se nós não tivermos humildade, nada acontecerá. Se nós não suplicarmos, não continuarmos a nossa vida de oração, nada mudará em nós. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Até mesmo a ressurreição dos mortos, a mudança de vida, tudo é possível. O pai disse ao menino, o pai disse então a Jesus: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé.
Muitas vezes também nós temos fé, mas temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que venha em nosso socorro da nossa falta de fé. Jesus viu a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia do menino e nunca mais entres nele. Jesus faz este exorcismo, que é retirar o mal, retirar as más escolhas, retirar os pecados, retirar aquilo que não contribui para buscarmos viver a santidade. O Espírito, então, sacudiu o menino com violência, deu um grande grito e saiu. Jesus, então, pegou o menino pela mão, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Oração que fortalece, oração que cura, oração que nos mostra o caminho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.